nova apresentação aí, dessa vez do nosso o Samuel. Sim, um tema aí polêmico, de certa forma, né? Visto que antigamente, isso, das terapias antimicrobianas, desde quando surgiram os antibióticos, tinha aquela máxima da gente estender, né, a antibiótico terapia, 10, 14 dias, daí para a gente poder ter um efeito, né, bom, para a gente ter um efeito máximo do antibiótico e poder sanar algumas infecções mais graves, enfim. Isso ainda continua, mas de modo mais seleto. Esse artigo vem nos demonstrar aí, nos explicitar que, na grande maioria das infecções, inclusive no paciente crítico, inclusive, né, é possível fazer ao contrário. Hoje a gente está, né, nessa vibe do contrário, de reduzir o tempo de antibiótico terapia, né? Então, cada vez mais a gente está indo nessa vertente, né, para reduzir principalmente resistência, né? Porque a gente percebeu que uma terapia prolongada e, e inútil, de certa forma, pode levar a essa resistência em tempos que temos várias bactérias em multiresistentes, fungos, né, multiresistentes. Então, esse artigo aí vem a calhar falando principalmente desse assunto aí. Então, já falei demais, vou deixar aí o Samuel apresentar aí. Pode apresentar, Samuel. Boa apresentação aí, tá? Obrigado, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Samuel Bratscouto, sou R1 de Medicina Intensiva aqui do Hospital Memorial. E como o doutor Rodrigo já adiantou, hoje a gente vai falar sobre um artigo chamado Quando suspender os antibióticos nos pacientes críticos, né, nos pacientes gravemente enfermos. Então a gente começa lembrando que nenhum antibiótico, mesmo os de amplo espectro, nenhum antibiótico serve para todas as infecções, né? E a gente precisa lembrar que nada do que a gente faz é inócuo. Nenhuma intervenção, nenhum tratamento é inócuo para o paciente. Então, todos têm seus riscos, né? E no caso dos antibióticos, não seria diferente. A gente sabe que um pouco desse uso indiscriminado hoje é por conta da ansiedade do próprio médico em receber um paciente, às vezes com um marcador de, vamos dizer, inflamação / infecção alterado, e aí já dá aquele medo, até mesmo por desconhecimento, né? Não saber direito o que o paciente tem, então, na dúvida, um pouquinho de antibiótico, um pouquinho de corticoide. E aí, como eu já falei da questão dos exames laboratoriais, né, a gente tem alguns fatores confundidores, inclusive essa má interpretação desses exames. E a gente não pode esquecer, é claro, também da própria exigência dos pacientes. Então, quantas vezes a gente já não ouviu de um paciente, né? Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não estou nem me dando antibiótico. Então, a gente sabe que um pouco desse exagero na prescrição de antibióticos vem também por essas causas. Mas a gente precisa sempre trazer a lembrança que nada do que a gente faz é inócuo, tá? Então, vamos lembrar, principalmente no caso dos antibióticos, que é o assunto dessa discussão de hoje, que eles trazem riscos de curta, médio e longo prazo, né? Então, nos riscos de curto prazo, disfunção renal, uma disfunção hepática. Nos de médio prazo, as superinfecções concomitantes. E como o doutor Rodrigo até já adiantou, a longo prazo a gente tem o aumento da resistência antimicrobiana, o que é sempre um problema, né? Se a gente trazer a nossa memória os filmes distópicos de fim de mundo, geralmente é ou uma catástrofe natural ou algum micro-organismo super que vem aí dizimando a população. Então, guardadas as devidas proporções, mas a gente precisa se atentar que quanto mais a gente usa antibiótico de forma indiscriminada, de forma irracional, mais a gente aumenta o risco de chegar a um futuro desse, né, distópico. Óbvio que não como nos filmes, mas talvez um pouco perto. E hoje a gente já sabe que os riscos se aumentam quanto mais longos os ciclos de antibiótico terapia. E a gente precisa lembrar que, ao mesmo tempo em que a taxa de resistência está aumentando, a gente não tem uma descoberta de novos antimicrobianos que aumenta na mesma proporção. Então, uma hora, isso aí não vai dar muito certo.
Vamos lembrar, então, que sepse é a condição que mata cerca de 11 milhões de pessoas por ano, segundo os dados da OMS. E Surviving Sepsis traz lá para a gente que é fundamental que a gente faça o diagnóstico precoce, uma antibiótico terapia empírica apropriada e controle de foco. Sem controle de foco, a gente não consegue nem continuar a debater esse assunto, né? Lembrar que os antibióticos eles são essenciais no tratamento das condições clínicas causadas por bactérias. Então, a gente volta até na questão dos pacientes que às vezes exigem o tratamento. Então, doutor, eu estou com febre, estou com gripe, não vai passar nenhum antibiótico? Então, às vezes, a gente, talvez até por falta de tempo de explicar sobre as condições virais, que o antibiótico é para bactéria, que não tem placa na garganta, então a gente às vezes acaba cedendo. Mas a gente precisa trazer, como eu falei, a memória. Nada é inócuo, tá? Então, falando de antibiótico, qual seria a duração ideal do tratamento com antibiótico? E aí a gente sabe que vai depender do patógeno, que vai depender da infecção que esse patógeno está causando e também da resposta do hospedeiro. Vamos lembrar aqui que nosso corpo tem uma microbiota, a gente tem seres vivendo dentro de nós. E que essa interação entre hospedeiro e micro-organismo invasor também é importante no tratamento. Lembrar também que o maior acesso aos antibióticos é um dos responsáveis pelo uso indiscriminado dos antibióticos hoje. E aqui uma informação que eu não sabia e que eu acho que é importante que todos guardem, é que a resistência antimicrobiana é considerada das 10 principais ameaças à saúde em nível mundial. Tá certo? Bom, como a gente já estava falando, ciclos de antibióticos mais longos, né? Essas durações desnecessariamente longas das terapias antimicrobianas, elas não causam seleção como a gente pensa, né? Não é que vai tornar o micro-organismo mais forte, mas vai causar uma pressão seletiva nesses micro-organismos. Então, se a gente não usar o antibiótico certo, no tempo certo, a gente causa pressão seletiva e mantém o que é mais resistente vivo. Vai chegar um momento em que só isso vai restar. E que a gente lembra aqui de novo, como eu já falei, que as consequências ao uso no longo prazo desses antibióticos vão depender também da classe. Então, se a gente pegar os aminoglicosídeos, a gente tem ototoxicidade, tem nefrotoxicidade, beta-lactâmicos podem causar reações alérgicas, as fluoroquinonas podem causar arritmias cardíacas. Então, lembrar de novo, nenhum tratamento é inócuo. E lembrar que todo uso de antibiótico também aumenta o risco de infecção por Clostridium difficile, porque, como eu já falei, é uma interação hospedeiro e micro-organismo. Quando a gente está matando a microbiota do hospedeiro, a gente fica mais suscetível à infecção por Clostridium difficile. Tradicionalmente, a gente sabe isso já, não preciso ficar repetindo, que as durações fixas de administração de antibióticos, eles dependem da infecção. Mas hoje já se traz mais uma ideia de que a gente pode guiar a duração dessa antibiótico terapia, guiado por uma melhora clínica ou resultado de alguns exames laboratoriais. E que, principalmente, a gente vai ter os biomarcadores, né? Que vão ser muito utilizados para orientar a duração e, principalmente, o quando parar o uso desse antibiótico. Aqui falando mais das abordagens para auxiliar a gente na decisão de quando encerrar a antibiótico terapia, ainda hoje a gente tem a ideia de que quanto mais curto o ciclo, mais a gente aumenta a resistência bacteriana. Mas essa é um saber vamos dizer assim, conhecimento popular mesmo. Tanto que quando a gente vai no médico, ele sempre vai falar lá, ó, toma o tanto de dias que eu prescrevi, se tomar menos tempo, a bactéria fica resistente. Então, essa é uma ideia que se propaga ainda hoje como senso comum. Mas esse pensamento, ele carece de provas empíricas. E na última década, a gente percebeu o crescer do movimento, quanto mais curto, melhor. Então, novos dados, novos estudos, novas evidências fortalecem essa vertente. Quanto mais curto, melhor. A gente tem estudos que foram realizados em pacientes com bacteremia por gram-negativos que não mostraram diferença nenhuma em quem foi tratado com ciclo curto e quem foi tratado com ciclo longo. E o mesmo foi percebido em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade que não era grave. E até mesmo alguns casos de pneumonia associada à ventilação, exceto as pneumonias por pseudomonas, porque a gente não tem muitos dados assim de estudos atuais para comprovar que sim, tá? Mas aqui fica uma informação também importante. Pacientes com pneumonia adquirida na comunidade que não seja grave. Por quê? Porque esse, inclusive, é um dos problemas dos estudos, né? Quase todos esses estudos em que o artigo cita,
eles trazem como pressuposto a estabilidade ou melhora clínica como um fator de elegibilidade para fazer parte do estudo. Então, será que nos pacientes graves a gente pode extrapolar esses resultados? A gente vai ver isso mais para frente. Já falei da pneumonia adquirida na comunidade da PAV, e vou falar agora das infecções intraabdominais. Também notou-se que os ciclos mais curtos tinham o mesmo efeito dos ciclos longos, desde que fosse feito o controle de foco. Então, volta no Surviving Sepsis, beleza? E aqui, como exemplos, a gente tem os estudos Stop It e o Duramop. Então, aqui, como eu já falei, só reforçando, a terapia antimicrobiana de curta duração, ela tem que se basear no controle eficaz de foco. Se não fizer isso, não é seguro interromper esse ciclo de antibiótico tão cedo. Assim como também não adianta estender ele pelo resto da vida se a gente não fizer controle de foco, tá? Atualização de 2016 das diretrizes VAP-RAP da American Thoracic Association, Infectious Disease Societies of America, os autores recomendam, embora ainda com uma baixa taxa de certeza, que a gente não usasse só os critérios clínicos para interromper o antibiótico. Então, o paciente teve melhora clínica e tal. A gente vai usar só isso? Depende. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não, tá? Essas diretrizes da Associação de Controle de Infecção da Sociedade Norte-Americana traz aí para a gente a possibilidade de adicionar talvez a procalcitonina como um marcador importante. E aí vamos falar então sobre os biomarcadores. Até a década de 90, mais ou menos, as infecções graves tinham um período fixo de tratamento, que era, como o Dr. Rodrigo já falou, aí, de 2 a 3 semanas de antibiótico. E agora, no início do século XXI, a gente viu com estudos que ciclos mais curtos eram tão seguros quanto os longos e igualmente eficazes. E que, ao contrário do que se pensava, não ia aumentar a taxa de resistência antimicrobiana. Pelo contrário, o que poderia aumentar seriam os ciclos mais longos. Então, hoje a gente já tem aí recomendações que vão variar entre 7 e 8 dias de antibiótico terapia, inclusive no ambiente de UTI, no ambiente do paciente crítico, tá, gente? Mas ainda assim, como a gente é ser humano, tem os medos e tudo mais, apesar de a gente saber que racionalmente os estudos dizem isso, a gente ainda fica cheio de medos e incertezas. Então, por isso, os biomarcadores também têm sido utilizados como um auxílio nessa tomada de decisão para que a gente faça o encerramento do ciclo de antibiótico. E aí, lembrando, como eu já tinha até comentado, os biomarcadores mais utilizados nas infecções ou na sepse são a proteína C reativa, PCR, e a procalcitonina, sendo a procalcitonina a que apresenta mais estudos. PCR vai ter uma quantidade baixa de estudos, então a procalcitonina é o que é sempre mais citado. Aqui, só para a gente pegar rapidinho um mapa, então, paciente adulto que não seja imunocomprometido e tem uma suspeita de infecção, a gente tem lá, ó, SOFA pontuando 2 ou mais pontos ou um estado de choque. Primeira coisa a se fazer, e é aqui talvez que a gente erre muito. Primeira coisa a se fazer é obter cultura, e obter cultura antes de iniciar a antibiótico terapia. E aí, no caso do paciente em choque, iniciar o antibiótico até 1 hora, no caso do paciente em sepse, até 3 horas, e obter uma curva de PCR ou de procalcitonina. E esse paciente vai ser reavaliado dia após dia. Após 3 a 5 dias de antibiótico, a gente vai avaliar o quê? Se esse paciente teve uma melhora clínica, laboratorial, se os indícios de infecção ainda estão ali ou não, e se o SOFA decresceu pelo menos 2 pontos ou mais. Se essas respostas forem positivas, a gente pode parar antibiótico desde que tenha 5 dias de antibióticos cheios, né? E uma decência da procalcitonina de 80% a 90%, ou de PCR de 50%. Ou então, se a gente já tiver aí 7 dias completados de antibiótico terapia. Então, a gente vê que talvez a gente possa abreviar um pouco esse período fixo de 7 a 8 dias, desde que a gente atinja essas, vamos dizer assim, não vou dizer metas, mas esses objetivos. Então, a gente conclui com esse artigo que, embora a literatura ainda traga dados para a gente confirmando que ciclos mais curtos são seguros, ainda a gente tem uma dificuldade em estabelecer essa prática. Por quê? Primeiro, porque os médicos têm medo, e devem ter mesmo, mas a gente precisa ser um pouco mais racional nessa hora, pegar o que a gente tem de mais novo em estudo e agir assim, porque, como eu já falei, o aumento da resistência antimicrobiana continua acontecendo. O desenvolvimento de novos antibióticos, não.
Então, a gente tem que parar com esse costume de chegou no pronto-socorro, não sei o que é antibiótico. Coloca uma ceftriaxona aí, depois a gente vê o que faz. Então, outra coisa importante para a gente, né, que está no ambiente de UTI. Às vezes a gente vai receber um paciente que já está com antibiótico instituído. E aí? Gente, se não tem nenhum sinal de que precisa, encerra. Ponto final. Ou então está com antibiótico já um pouco mais de amplo espectro. Saiu cultura, constatou que não precisa disso, faz o descalonamento. Então, coisas que a gente tem que se atentar, né? E não tem que ter medo de fazer, tem que fazer. É importante também lembrar que uma equipe multidisciplinar nessa tomada de decisão acaba sendo crucial. Então, o pessoal da infectologia, microbiologia clínica, para que a gente consiga juntar mais opiniões e tomar decisões de forma mais racional, né? O infectologista vai olhar o clínico, o intensivista vai olhar o clínico. Se você pegar o microbiologista clínico, ele vai olhar só a cultura. Mas olhar só a cultura não dá uma resposta para a gente, às vezes, do que o paciente realmente, de como ele está. Assim como a clínica também, por si só, não vou dizer que ela é incompleta, mas às vezes falta alguma coisa, né? E é por isso que a gente tem os exames complementares, para complementar, às vezes, alguma dúvida. E essa união disso tudo é que faz a gente tomar decisões mais acertadas. E lembrar que a resistência antimicrobiana é uma ameaça crescente, portanto, o uso racional dos antibióticos deve ser instituído. Tanto o início, ou seja, esse paciente precisa mesmo de antibiótico? Se sim, eu inicio. E inicio aí, óbvio, a gente vai ter a CCIH dizendo quais os patógenos que a gente mais vai ter nessa instituição e tudo mais, para que a gente faça uma escolha mais racional, até mesmo de quando iniciar, de qual iniciar. E principalmente no término. Então, é um paciente que não tem infecção mesmo? Encerra. O paciente que tem uma infecção mais leve do que a gente imaginava, faz o descalonamento guiado por cultura. Então, essas são práticas que a gente precisa começar a adotar no nosso dia a dia, porque senão vai chegar um dia que não vai ter torgena para todo mundo. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Só trazendo mais uma informação, eu estava lendo que tem um estudo que diz que 50% do uso de antibióticos no mundo é desnecessário. Então, se a gente parar para pensar que metade dos pacientes não precisavam, é um dado um tanto quanto assustador. E aí lembrar algumas outras coisas. Febre não é sinônimo de infecção, né? Lembrar que leucocitose também não é sinônimo de infecção, principalmente o ambiente de UTI, em que a gente tem bastante paciente com corticoide. Então, lembrar que corticoide pode fazer leucocitose, transfusão pode fazer leucocitose, PCR alto também não necessariamente vai ser infecção. Então, a gente precisa começar a ter um raciocínio um pouco mais fino e sair dessa ideia de senso comum, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Beleza? Alguém tem alguma consideração aí, alguma pergunta, dúvida? Não fiquem recatados aí, tá? Bom, em relação à procalcitonina, né? Ela no começo era muito super utilizada, né? Então, para qualquer tentativa de desmame de antibiótico, qualquer tentativa de retirada, pô, será que eu tiro? Pô, vou lá, solicita procalcitonina. Por curiosidade, eu fui procurar o valor da procalcitonina, né? Em torno de R$ 460. Tá? Ainda não é barato, né? Ainda não é barato. Então, pedia-se muito, né, no começo, né, da disponibilidade desse exame. Então, para qualquer tentativa de retirada de antibiótico que a pessoa achasse, bom, hoje há uma restrição, mas não só pelo custo, mas eu acho que há uma restrição maior na solicitação de procalcitonina, no sentido de que a retirada de um antibiótico não deve se basear somente no exame de procalcitonina. Outros fatores, principalmente os clínicos, né, têm que ser levados em consideração. Aí você vai ver lá um PCR, uma leucocitose, né? Às vezes o paciente está decrescendo droga, né? Às vezes se associa, né? Logicamente, PCR com a leucocitose, juntamente com a melhora do quadro clínico do paciente, né?
Então, assim, a procalcitonina hoje em dia é para tirar aquela dúvida, mais a dúvida da dúvida, entendeu? Para retirada de um desmame de um possível antibiótico, de uma possível antibiótico terapia, de um esquema antimicrobiano, né? Aquele paciente que você está em dúvida ali, se realmente está meio nebuloso o caso, ele está uma leucocitose persistente, uma febrícula ou outra, mas, pô, ele tá descendo, as drogas estão em descenso, né? Mas ele está com aquela febrícula ainda, o paciente não progride ali na ventilação, então, no último caso, digamos, hoje, a procalcitonina pode nos ajudar nesse sentido. Mas antigamente, realmente, pedia-se controladamente, né? Sem saber os custos que leva. Então, a gente pode basear ali é, no, basicamente, parâmetros clínicos, né? Basicamente isso. E no dia a dia, que a gente vai vendo, né? Tem que ter uma horizontalidade, né? Na avaliação do paciente, e a gente vai vendo isso dia a dia, se há necessidade ou não de reduzir ou até de terminar aquele esquema antimicrobiano. Hoje em dia a gente tem aqueles números mágicos na cabeça, né? Vamos iniciar 7, não deu certo, 10. Não, vamos estender para 14. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso em relação a isso, né? Às vezes, até nas visitas, a gente fica meio, né? A gente fica meio cabreiro, né? Porque a infecção foi lá, estendeu para mais 3 dias, mas o paciente está bom ali, né? O paciente está saindo, está conseguindo ficar em macro, está saindo de droga, tá? Mas eu acho que é uma prática que a gente tem que exercer mais, não só na nossa UTI, mas em todas as UTIs. A gente faz isso, faz até bastante isso na nossa UTI, né? Nas nossas visitas, nos nossos checklists. Então, a gente, realmente, o que a gente pega de antibiótico que foi iniciado, igual você citou, foi iniciado no PA, né? Nos pronto-socorros de maneira a esmo, digamos assim, né? Tossiu, Rocefin, né? Urinou um pouquinho mais amarelo, né? Rocefin, né? Então é complicado. Até a gente chegar na UTI, definir uma conduta, fazer os exames, avaliar o paciente, já fez, sei lá, 2 a 4 doses, assim, entendeu? Chutando grosseiramente por Rocefin. Mas, lógico, tem outros antibióticos, não só Rocefin, mas infelizmente, né? É, mas, então, já correu algumas doses, você já pode ter selecionado alguns micro-organismos, entendeu? E, dependendo do tipo de paciente, para a gente tratar depois na UTI, fica muito difícil. É uma vertente chamada antibiotic stewardship. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Do melhor manejo dos antibióticos em relação hoje a gente, né, que a gente tem que reduzir, né, o esquema antimicrobiano, ou tem que estender, né, até para a gente evitar maior permanência do UTI, maiores gastos. Então, é um movimento, digamos assim, chamado Antibiotic Stewardship. Vou até colocar aqui no chat, para todo mundo ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, ó. Vou até colocar em letras garrafais aqui. Antibiotic Steward. Procurem sobre isso, inclusive, é capítulo de um livro do Textbook of Critical Care do Jean-Louis Vincent. É um capítulo de um livro, só isso aqui, né? Tá? Coloquei aí para todos verem aí, né, no chat, tá? E é uma vertente que realmente tem o seu sentido, né? Todo o seu sentido, realidade, para a gente evitar uma epidemia, né, de bactérias multiresistentes, até Torgena, que é o nosso
hoje o carro-chefe, né? O top ali, que já não está sendo tão top por isso. Então, por essa falta de conhecimento, né? Ignorância, eu digo no sentido de não saber mesmo, de não se informar, de não se atualizar, essa falta de atualização. Muita gente para no tempo e fica lá, vamos deixar 7 dias. Deixa 7 dias e bom, deixa completar o tratamento, né? Que a gente tem que mudar esse foco, porque realmente não estão surgindo muitos antibióticos novos no mundo. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Não são muitos os lançados recentes. Assim. Depois do Torgena, assim, né? Então, não é uma lista imensa. A maioria está em teste, a maioria está em fase ali de testes, né? Então, é uma coisa preocupante, é um tema bem interessante que a gente bate ali, até na nossa visita diária, ele tem que ser batido, principalmente no paciente crítico, logicamente excluindo-se aquelas doenças que tem que, né, tem pelo menos um período mínimo de tratamento para fazer sua, seu, seu, sua concentração técnica, por exemplo, endocardite, osteomielite, são as duas principais, né? Algumas infecções ali cutâneas complicadas, né? Então, esses são alguns exemplos, né? De terapias em pacientes críticos que realmente o prolongamento delas se faz necessário, né? Bom, acho que é isso, né? Um tema extenso e muito importante nos dias de hoje, principalmente na área de medicina intensiva. Eu estava tentando lembrar o epônimo, é Fournier, tá? Em alguns casos de Fournier, a gente tem que debridar, vai lá, infecta, dependendo do tipo de paciente, ainda que aquele paciente nosso de leito 1, sorte, né? Bom, acho que é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Cíntia, Ana Júlia, nossos outros dois colegas. A Cíntia Eu que levantou a falo. mão. Eu, levo- Pode. Fica à vontade, Cíntia. eu queria fazer duas considerações. Esse tema é muito legal e a primeira consideração que eu queria fazer é que, mais uma vez, a gente percebe em um tema diferente o quanto o menos é mais na UTI é importante. A avaliação clínica diária do paciente, tentar deixar ele com menos suporte possível, menos antibiótico possível, menos drogas possíveis, né, para deixar ele se recuperar aí completamente. E isso eu percebo que é uma coisa que é muito. Cara, toda aula a gente acaba falando sobre isso, né? Sobre dentro de temas diferentes. E é muito legal ver a importância disso dentro da nossa rotina e da gente se atentar a isso na rotina, não só falar nas aulas, né? E a outra consideração que eu queria fazer em relação aos antibióticos propriamente dito, que eu percebo que existe um melindre muito grande em relação a tirar o antibiótico, né? Ah, mas e se? E se não tiver tratado? E se? E a gente não usa tanto os marcadores assim na nossa rotina. Eu acho até porque a gente tenta se pautar mais naquilo que é clínico e nos exames que a gente pede da rotina, né? Mas esse melindre seria muito legal mesmo o que o Samuel falou na conclusão, da gente tentar refinar mais o nosso pensamento, porque a gente está prejudicando o nosso próprio paciente e os pacientes que virão, porque daqui a pouco não tem mais antibiótico para ninguém, né? Se a gente tirar o antibiótico em algum momento, porque a gente percebe que o paciente está tendo uma boa resposta, não está mais precisando desse antibiótico, e depois ele voltar a ter uma piora, beleza, a gente escalona, coloca outro antibiótico e deixa o paciente responder, né? Eu acho que a gente precisa começar a perder um pouco desse medo, né, na nossa rotina. E é isso que eu queria dizer. Não, concordo plenamente. Boa, ótima observação, ótimas considerações.
É aquele medo de você tirar e no dia seguinte, ai, fez febre, o paciente está catarrento de novo, enfim, né? O paciente piorou, mas será que foi por causa do antibiótico, né? É um medo que, assim, nos estudos atuais não se concretiza, não, entendeu? Na maioria, na grande maioria dos casos, quando você retira precocemente o antibiótico, não há mais necessidade, a maioria se resolve, entendeu? É corroborando aquilo que a gente veio falando até agora, né? Dessa retirada cada vez mais precoce dos antibióticos, entendeu? Então, acho que realmente é porque a gente foi doutrinado isso durante a nossa faculdade, é um assunto relativamente novo, tá? A deixar o maior número de dias possível, pelo menos 7. Vamos deixar pelo menos 7 dias, pelo menos. Menos, será que menos não dá? Vai adquirir resistência ou vai piorar. Então, esse é um paradigma que tem que ser revertido imediatamente, senão daqui a pouco não vai sobrar nenhuma droga para tratar a gente no futuro, cara. Porque a gente ficar idoso aí, cara, a gente tá ferrado. Vai paliar todo mundo aí. Vai morrer. E qualquer infecção aí vai ter que, ó, né? Tem, infelizmente, se a gente não ter essa percepção agora, né? E espero, e com tudo esse movimento que eu até digitei ali, né? Antibiotic Security, está sendo bem divulgado aí, né? Nas residências, enfim, isso tem que ser divulgado mesmo, tá? Mais alguma consideração aí, Salman? Não, só voltando lá no Surviving Sepsis, quando eu falei em controle de foco, lembrar uma coisa que aconteceu recentemente com a gente, né? Lembrar que o controle de foco, inclusive, pode ser desinvadir o paciente. Então, tira todos os dispositivos. Se tiver necessidade, passa de novo. Então, vem também ao encontro do que a Cíntia disse, né? De, às vezes, a gente ter que dar um passo para trás, porque às vezes o mal a gente também está causando. Isso que a gente costuma fazer todo dia, né? Na nossa visita. Sempre atrás de desinvadir o paciente ao máximo, tirar o máximo de dispositivo do paciente, o máximo de possível foco infeccioso ali, entendeu? Então, isso a gente tem que bater muito a tecla nisso, né? A gente, você vê, a gente trocando ali quase que diariamente, né? Bastante, praticamente todo dia ali, a gente avalia a troca de catéter central, né? Uma hiperemia ali que a gente vê, a gente troca. Então, a gente tem que ficar em cima mesmo. A própria PAI, às vezes a gente tem que ver o paciente, é que eu sempre falo, a gente tem que ver a paciente da cabeça ao pé, assim, por detalhe. E tem serviço tem que ser metódico mesmo. Tem que ter toque, é um toque do bem, tá? Então, não tem jeito, tem que ficar de olho ali em cada lugar, porque não tem jeito. O que a Cíntia falou é isso, né? Reforça a desinvasão diária do paciente não há, que não são, não há necessidade, né, de invasões a alguns pacientes que já são mais estáveis, estão urinando bem, com renal preservada, e assim vai, né? Não necessitam mais de infusão de soluções, né, vesicantes ou de grandes volumes, entendeu? A gente tirar o cateter central, num caso, tá? É isso. Quer falar alguma coisa aí, Ana Ju? Não, então, o Samuel falou, eu lembrei da paciente que a gente trocou todos os catéteres por conta de uma infecção de corrente sanguínea, mas lá nos estágios que eu fiz fora é um movimento bem importante, assim, de sair antes do antibiótico. Eu achei até engraçado, porque teve antibiótico que saiu com 3 dias, assim. Aí eu olhei e falei: "Nossa, que diferente, né", porque não é o usual, assim. Aí acabaram explicando para mim sobre e é muito voltado pra clínica, não tinha muito eu não vi muito pedir procalcitonina ou etcétera. Era mais para clínica mesmo, daí é bem diferente, né, não é algo que a gente faz, eu achei bem legal, assim, porque a gente sempre tenta trazer para dentro da nossa residência aquilo que tem de mais moderno, assim, né, que a gente vê que está mais tendo um estudo mais moderno, um estudo mais recente,
E é uma coisa interessante para ser feita e, como todo mundo já disse, né, de extrema importância mesmo. Era só isso. Parabéns, Samuel, sua aula ficou bem boa também. Que você citou aí, inclusive a Ana passou em algum estágio em umas UTIs ali de Curitiba, que eu passei também. Realmente, chega a ser cultural essa questão, tá? No interior, mais no interior, ainda está bem fixado na cabeça do pessoal, ainda não entrou na cabeça essa questão da retirada precoce dos antibióticos, né? Mesmo nos grandes centros está bem mais estabelecido, né? Bem mais padronizado. Mas a gente chega lá. Isso é o trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, né? Não é só porque é feito lá em Curitiba, São Paulo, que a gente não pode ir começando a fazer aqui, estipulando aqui. É assim que começa. Né? É assim que a gente começa a mudar as mentes, aí, nem que seja na marra, ou até passando raiva às vezes, né? Tá bom? Bom, acho que é isso aí. Uma ótima apresentação, um ótimo tema para se debater. Parabéns a todos eles. Tá aqui. Até os internos, né, que estão aí, né? Agradeço a presença, né, deles virtualmente falando, tá? É um tema de extrema relevância que tem que ser levado para o resto do ano da vida. E não é só em pacientes críticos, não. Em todo tipo de paciente. Ambulatorial, seja, né, enfermaria, enfim. Tá bom, gente? Obrigado aí a todos. Boa noite. Eu já vou parar a gravação aqui. Até a próxima, tá bom? Tchau.